Eles disseram que o universo é feito de poeira e gravidade. Mas e se tudo for elétrico? Birkeland acendeu a aurora em laboratório e Alf Venn mostrou que o cosmos é um circuito vivo. A ciência que não mede, apaga a própria luz. Começo com um experimento simples, um globo metálico, uma fonte de alta tensão, linhas de campo visíveis em partículas ionizadas. Christian Birkeland chamou essa montagem de Terrela e, ao fazê-la interagir com um campo magnético, viu nascer uma aurora em miniatura. A pergunta então deixa de ser retórica. Se conseguimos reproduzir em bancada o brilho que dança no céu, por que tratar a aurora como poesia ou milagre? Em ciência, repetibilidade é critério. Birkeland demonstrou que correntes elétricas fluem pelo espaço próximo à Terra, guiadas pelo magnetismo, e que a luz polar é efeito desse circuito. Chamo atenção para o método: identificar partículas carregadas, confiná-las por linhas de campo, medir emissão luminosa. Nada aqui depende de suposição metafísica, depende de eletricidade aplicada. A conclusão operacional de Birkeland foi direta. O céu é um meio condutor, povoado por íons e elétrons, onde descargas e duplas camadas regulam energia. No jargão moderno, falamos em correntes de Birkeland e em plasma como quarto estado da matéria. Apesar disso, os manuais trataram essas ideias como nota de rodapé. Parte do desconforto veio do alcance das implicações. Se a aurora é elétrica, por que não admitir eletricidade em escalas maiores? Caudas de cometas, jatos de galáxias, superfícies estelares. Ao deslocar o eixo explicativo de gravidade exclusiva para eletromagnetismo dominante em meios ionizados, Birkeland mexeu no painel de controle. A ciência deveria ter respondido com mais experiência e mais dados. Preferiu, por décadas, silêncio elegante. Neste capítulo, registro as evidências, as medidas e a pergunta que permanece. Se acendemos a aurora em laboratório, quantas outras luzes do céu ainda faltam ligar? Hannes Alfvén retoma o fio onde Birkeland deixou. Seu mapa parte de um dado robusto. A maior parte do universo observável está em estado de plasma. Em plasma, cargas livres respondem rapidamente a campos, correntes organizam-se em filamentos, duplas camadas estabelecem quedas de potencial que aceleram partículas. Alfvén propôs campos magnéticos de grande escala na galáxia e órbitas espirais para partículas carregadas. Não são gases mornos vagando no vácuo, são circuitos que se realimentam. Do ponto de vista de engenharia, o quadro é familiar. Linhas de transmissão, filamentos, componentes de regulação, duplas camadas, fenômenos de instabilidade, pinch, reconexão, e sinais propagando-se como ondas de Alfvén. Em 1970, o Nobel reconhece que essa física não é adereço, é estrutura. Mesmo assim, quando tento traduzir o resultado para a cosmologia, encontro resistência curricular. Admite-se o plasma como meio, mas recusa-se sua agência elétrica em grande escala. Como explicar jatos relativísticos, auroras planetárias, caudas de cometas ativadas à distância, explosões que seguem linhas de campo? O vocabulário gravitacional é pobre para esses eventos. O elétrico, ao contrário, prevê instabilidades, anisotropias, alinhamentos. Alfvén insistiu no óbvio metodológico. Modelos que ignoram corrente em meio condutor geram previsões cegas.
Neste capítulo, aponto experimentos de bancada e observações astronômicas que ecoam o mesmo padrão: filamentos, brilhos em nós, regiões de descarga. Quando mudamos a lente, detalhes dispersos formam circuito, e circuito explica comportamento. Wallace Thornhill e colaboradores deram um nome organizador a essa paisagem: universo elétrico. Importa menos a etiqueta e mais o gesto heurístico, tratar o céu como rede de circuitos distribuídos, onde energia e informação percorrem o meio por correntes e campos. A analogia com hardware não é metáfora ociosa. Transformadores, retificadores e osciladores têm equivalentes funcionais em configurações de plasma. Duplas camadas operam como elementos ativos, filamentos, como trilhas, descargas, como chaveamento. O ganho prático é previsibilidade. Se aceito o quadro elétrico, observo o Sol buscando regiões de potencial e não apenas um forno fechado. Examino crateras e auroras em luas como resultado de correntes. Interpreto ventos e jatos como linhas de transmissão energizadas por diferenças de potencial em escalas astronômicas. Nesse terreno, a engenharia elétrica não é intrusa, é ferramenta. Faço aqui um parêntese sobre método científico. Quando um modelo entrega surpresas insolúveis e precisa de adendos ad hoc, a boa prática manda simplificar hipóteses e testar vias concorrentes. A alternativa elétrica não elimina a gravidade, apenas recoloca seu peso em meios ionizados, onde forças eletromagnéticas são muitas ordens de magnitude mais intensas. Ao fim, a pergunta é empírica: quais predições se cumprem com menos suposições? Em laboratório, as descargas explicam morfologias e brilhos. No céu, repetem-se padrões. É essa convergência que justifica o registrar como roteiro. A disputa não é só acadêmica, é orçamentária. Linhas de pesquisa baseadas em gravitação exclusiva receberam por décadas financiamentos generosos. Já programas que perguntam onde estão as correntes ou qual o papel das duplas camadas enfrentam atraso crônico. O episódio dos neutrinos solares ilustra a dinâmica. Medições sistematicamente abaixo do previsto foram acomodadas por ajustes no modelo, sem reposicionar a hipótese central. Em engenharia, anomalia assim dispara revisão de projeto. Em cosmologia, tornou-se ruído aceitável. Trago isso por um motivo. Nossa proposta não é polêmica por estilo, é experimental por vocação. Quando conecto uma bobina de Tesla a tubos com hélio, argônio ou néon, vejo luz e dinâmica. Quando aproximo um ímã, vejo o feixe curvar. O céu responde de modo parelho em escalas maiores, arcos aurorais, filamentos em nebulosas, caudas de cometas sensíveis ao campo interplanetário. O que muda é apenas a escala, não a física de base. Hannes Alfvén resumiu o imperativo: ciência sem contato com experiências é conjectura. O caminho adiante, portanto, não é retórico, é programático. Medir correntes de Birkeland, mapear duplas camadas solares, reproduzir instabilidades em laboratório de alta energia, confrontar o resultado com dados. Este capítulo é um chamado a projetos que tratem o cosmos como circuito a ser auditado, não como mistério a ser adornado. Chego ao núcleo do argumento. O eletromagnetismo estrutura a matéria e o espaço próximo. Define tamanhos atômicos, regula ligações químicas, transporta energia como onda e partícula, esculpe plasmas em linhas e nós. Se 99% do universo visível é ionizado, não é razoável relegar a eletricidade ao rodapé. Reconhecer sua primazia em meios condutores não nega a gravidade, apenas distribui pesos. Onde há plasma, forças elétricas e magnéticas dominam a dinâmica. Para comunicar o quadro a um público diverso, uso uma imagem operacional,
um cérebro. A rede cósmica assemelha-se a um tecido neural em macroescala, com filamentos de plasma como axônios, regiões de descarga como sinapses e ressonâncias, atravessando distâncias por linhas de campo. Wallace Thornhill e David Talbot descreveram essa arquitetura como um universo elétrico. O valor da metáfora está em sugerir testes, medir latências, tempos de propagação, identificar frequências dominantes, mapear coerências entre regiões distantes. Encerramos com uma proposta simples, mas exigente: seguir os fios. Em laboratório, acendemos auroras, moldamos plasmas, observamos instabilidades. No céu, vemos assinaturas análogas. Entre teoria e tomada, há uma prática que liga passado e futuro, de Birkeland a Alfvén, de Thornhill a engenheiros que hoje constroem sensores para ouvir o circuito do cosmos. Se a ciência é, antes de tudo, engenharia do real, então está na hora de religarmos o céu.